inscrevam-se no canal para estar informado de todas as notícias. Isto também é notícia. Primeiro vai ser o tudo bem. Portanto, estamos a emitir a partir da sede do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação, onde aconteceu. Vamos ouvir agora o secretário-geral da UNITA. Só um minuto. Gastão. Sr. Secretário, qual foi a tônica dominante deste encontro? Bom, nós tivemos uma reunião bastante participada da iniciativa do Ministério da Comunicação, e esta reunião decorre do mal-estar que se criou depois dos comunicados lançados pelas televisões públicas, seja a TPA e a TV Zimbo. E esses comunicados, como vocês acompanharam, relatavam situações que ocorreram na última manifestação que a UNITA realizou aqui em Luanda, portanto dia 11 de setembro. E então os comunicados subsequentes criaram um clima menos bom para o ambiente político, social e emocional que se pretende numa altura em que o nosso país caminha para os 46 anos da independência. Isto devia representar maturidade para abordarmos as coisas com responsabilidade e, sobretudo, preservando o bem maior, que é a vida e o bem-estar das populações. Caminhamos também há 20 anos, tanto para o 20º ano, desde que alcançamos a paz, e isso devia e deve representar estabilidade econômica, social, mas também estabilidade emocional. Portanto, já não temos razão de agora voltarmos a viver ambientes menos bons. No momento em que também estamos a escassos meses, são ali 11 ou 10 meses para as próximas eleições, às quintas, por sinal. As pessoas querem ir para as eleições tranquilas, num ambiente de aceitação da diferença. Portanto, diferença e um debate aberto, debate de ideias sobre o que devemos fazer para desenvolvermos o nosso país nas várias vertentes da economia, da sociedade, da política e da própria democracia em si só. Mas em concreto, o que é que recebeu do Ministério? O que é que ouviu? O Ministério foi, o Ministério foi um órgão que procurou o diálogo entre as partes, mas nós procuramos nesse encontro dizer ao Ministério que o grande problema não é o mal-estar que se criou com essas duas televisões. O problema é que há um mal-estar que se vai arrastando e houve aqui uma ausência, um déficit de diálogo que permitiu a que essas coisas chegassem até aqui, até esse ponto. E este mal-estar foi fundamentalmente porque algumas questões legais foram
foram ignoradas, fundamentalmente o direito à informação, a liberdade de informar, o tratamento igual dos atores políticos. Todas essas situações desembocaram num mal-estar que opôs um conjunto de cidadãos e alguns meios de comunicação social que, não representando condignamente o nosso interesse, ou o interesse coletivo, quando as pessoas sabem que a televisão pública é de todos nós, os seus funcionários, as suas estruturas são asseguradas com o salário de todos nós, mas na hora em que nós precisamos que esses órgãos de comunicação passem as informações das nossas atividades, informações que interessam a nós, somos simplesmente ignorados ou as nossas atividades são minimizadas. Isso gera conflitos. Relativamente à manifestação, que garantias é que a UNITA dá aos órgãos de informação de que o que aconteceu no passado dia 11 não vai voltar a acontecer nas próximas manifestações e que a integridade física dos profissionais vai ser salvaguardada? Nós elegemos o diálogo como o principal instrumento para a solução de todos os problemas que possam eventualmente acontecer entre nós. A garantia que se coloca hoje, que se solicita hoje, é para os profissionais e os não profissionais. Significa, sempre que há um ato que congregue multidões, a primeira estrutura que deve garantir a segurança das pessoas é a polícia. E ela estava presente no dia 11. Vamos continuar a apelar os órgãos de defesa e segurança que estejam presentes lá onde há multidões, lá onde há atividades, e vamos também continuar a trabalhar com as televisões e outros meios de comunicação, sempre que temos atividades, para juntos fazermos com que a atividade de uns corra bem e também os outros apresentem aquilo que de facto foram os factos constatados. Mas a UNITA vai ou não pedir desculpa? Desculpa, foi feito. O presidente do partido fez um pronunciamento logo a seguir a informação que nos chega de como tinha havido um episódio que pôs frente a frente certos cidadãos e estavam presentes na manifestação e um jornalista da TV Zimbo. A UNITA voltou a fazer um comunicado, tornou público, onde emitiu o seu ponto de vista. E, portanto, nós achamos que continua válida a posição assumida pelo presidente do partido, porque ele é o representante máximo do partido. Continua válida a posição assumida pela direção do partido, que foi na esteira do que disse o presidente do partido. Esta posição foi reiterada aqui nesta reunião. E foi aceito? E, portanto, sim, aqui houve diálogo, houve conversa e cada um de nós presentes identificou aquilo que tem que retificar, tem que fazer bem, tem que fazer melhor para o bem da estabilidade social, política que todos nós... Qual é o entendimento? Que garantias é que receberam? O entendimento que há é que a televisão vai continuar a cobrir os nossos atos, porque a televisão é pública e de todos nós. O entendimento que há é que vamos todos trabalhar para que em casos desses ou em casos de aglomerações seja preservada a vida dos profissionais e não profissionais. Portanto, a vida é um bem útil, importante, fundamental, tanto para o cidadão profissional como o cidadão não profissional. Esta é a garantia que ficou aqui assumida e todos nós vamos trabalhar para isso. Direções das televisões e outros meios de comunicação social e nós enquanto partido político. Portanto, aqui não houve interesse de irmos falando de coisas pequenas, vamos falar daquilo que é maior, aquilo que garante que, doravante, os problemas que... Isso aqui foi uma gota num copo d'água. Portanto, os pequenos problemas que deviam ser ultrapassados dialogando não vão voltar a acontecer. Portanto, vamos privilegiar o diálogo para que situações de género não voltem a acontecer. Relativamente à igualdade de tratamento entre os atores políticos, isso ficou garantido também por parte dos órgãos de comunicação social? Esta é a garantia que foi dada. Foi o apelo dado pelo secretário de Estado aos órgãos, que cada um dos órgãos cuide das suas responsabilidades, assuma
os compromissos que tem com a sociedade. Portanto, o que vai acontecer é adotarmos as recomendações deixadas para que os que gerem a comunicação social cumprem com o seu papel, que é um papel regulamentado. Portanto, vamos simplesmente fazer com que o que está estipulado na Constituição, o que está estipulado na lei da imprensa e o que está estipulado na lei dos partidos políticos seja cumprido, tanto por aqueles cuja profissão é comunicar e aqueles que trabalham com as massas para fazer política. Ok, muito obrigado. Foi assim então as declarações do secretário-geral da UNITA após este encontro. Vamos agora ouvir o secretário de Estado para a Comunicação. Mais comprido. Imprensa já. Tá? Senhor secretário, foi o mediador deste encontro entre os órgãos da comunicação social e a UNITA. Está resolvido diferente do que impunha as partes? Sim, primeiramente importa dizer que foi um encontro bastante positivo, um encontro profícuo, uma abordagem e um diálogo franco e aberto, em que nós mediamos quer com o partido UNITA e os órgãos de comunicação social, sob tutela do Ministério, e no caso da ZIM, sob custódia do Ministério das Telecomunicações, Tecnologia, Informação e Comunicação Social. Portanto, emerge, sobretudo, de um repto de Sua Excelência Presidente da República, no sentido de se adotar uma postura de maior diálogo, proximidade e interação como via e ponte mais viáveis para a resolução dos problemas que nós temos convivido nos últimos 5 anos em resultado deste referendo resultante do ato político do dia 11 e dos comunicados que foram feitos pelos órgãos de comunicação social. Entendemos que nesta fase é um momento sensível, os órgãos de comunicação social desempenham um papel preeminente, um papel insubstituível na construção e consolidação do Estado democrático e de direito, um papel de mediador e de modelador do Estado social, político e econômico, e por este facto devemos encontrar pontos de diálogo, interação, pontos de convergência para que efetivamente possamos caminhar bem e, sobretudo, neste momento sensível e restaurar, sobretudo, este ambiente de crispação, este ambiente de animosidade que se instalou no nosso país, para que efetivamente possamos agregar fatores positivos de confiança, de irmandade na condução desta fase que o país vive. O presidente da UNITA continua a queixar-se de não ter sido convidado pelos órgãos públicos. Qual é a garantia que saiu desse encontro? Nós registramos esta preocupação, registramos e com bastante satisfação a garantia da direção do partido UNITA da necessidade da salvaguarda da integridade física dos profissionais da comunicação social, do maior empenho e engajamento na interação para que efetivamente possam garantir e o próprio partido contribuir para que efetivamente a comunicação social possa estar cada vez mais plural e isento naquilo que são as questões inerentes à participação e inclusão de todos. Portanto, não olhando apenas para os partidos políticos, mas para os principais atores construtores da nação, os partidos políticos, os cidadãos e a sociedade civil. Há uma orientação do Ministério às televisões para que não entrevistam Adalberto Costa Júnior? Não, o Ministério é apenas um órgão político, não tem interferência na linha editorial dos órgãos de comunicação social públicos ou privados.
informados. Portanto, elas regem-se nos termos da lei, da Constituição e da lei. Portanto, é um falso problema em relação à interferência política nos órgãos de comunicação social. Ordens superiores. Não, isto, bom, é um falso problema. Não existem ordens superiores. Nós estamos aqui, há jornalistas séniores de grande craveira que participaram nesta reunião e, sobretudo, acompanharam toda a fase do processo histórico e político do nosso país, que, de facto, também apresentaram os seus depoimentos, as suas experiências em relação a este processo. Penso que a comunicação social é um processo em construção e que a participação e a contribuição de todos é fundamental. Então fica aqui a garantia da igualdade no tratamento entre os atores políticos, os partidos políticos? Nós apelamos, deixamos esta recomendação aos órgãos para que efetivamente não só possam assegurar a concretização de um direito constitucional, que é de informar os cidadãos sem distinção dos partidos, portanto devem cobrir as atividades e dar tratamento e informação de todos os partidos políticos, organizações da sociedade civil e, sobretudo, a programação institucional do governo. O que é que o Ministério da Comunicação Social só se junta à condenação quando é feito a algum jornalista do órgão público e nunca aos privados? Não só os públicos. Nós temos estado a apoiar e a manifestar o nosso apoio, sobretudo também a todos os jornalistas, independentemente dos órgãos serem públicos ou privados. Aliás, nós temos estado a assegurar, sobretudo, o reforço institucional dos órgãos autónomos que zelam, sobretudo, pela preservação e garantia dos direitos dos jornalistas. O caso da entidade reguladora da comunicação social e, sobretudo, a entidade, o sindicato e a associação dos jornalistas angolanos. Portanto, hoje, todas estas dispõem de condições mínimas. Temos estado a divulgar o nosso apoio junto das instituições competentes para que efetivamente possam desempenhar com zelo e responsabilidade as suas atribuições e tarefas. Obrigado. Estamos então a ouvir o secretário de Estado. Vamos tentar agora ouvir alguém da parte da TV Zimo, que também tem parte de responsabilidade sobre o caso que se despolitou. Vai falar Amilcar Xavier. Não, vamos gravar rápido. Diretor, acabou diferendo, a Zimbo compromete-se em cobrir doravante as atividades da UNITA. Bom, as garantias foram dadas pelo Partido UNITA nesta reunião. Houve razoabilidade, bom senso. Como sabe, nós emitimos o nosso comunicado depois de termos ouvido o Conselho de Redação e a Direção de Informação. Foram jornalistas que, indignados, disseram que não mais iriam cobrir atos do género porque estava em causa a sua integridade física. Como nós sabemos... Senhor Secretário, desculpa-me, só está a interromper o nosso trabalho. E logo aqui. Pode prosseguir, Senhor. Mas só o senhor está sempre a falar e aqui... Vou começar... Não, começa de novo. Vamos cortar, pode continuar a falar. Não vai mudar de posição após esse encontro? Bom, nós recebemos garantias do Partido UNITA de que estão criadas as condições para que nós possamos voltar à normalidade.
Como sabe, nós emitimos um comunicado que foi a expressão da redação de jornalismo da TV Zimbo. Foram os jornalistas da TV Zimbo que disseram que não tinham condições fundamentalmente psicológicas para voltarem à rua e para manifestações do género, e nós, no âmbito daquilo que é o nosso interesse maior, que é o bem-vida, e respeitando o dever de consciência, a cláusula de consciência e também a liberdade de consciência dos jornalistas da TV Zimbo, concordamos, porque nós emitimos uma nota depois de termos ouvido o Conselho de Redação e a Direção de Informação, e obviamente que tivemos que esclarecer a opinião pública nacional e internacional por que razão é que tínhamos emitido tal comunicado. Com esta reunião que foi promovida pela tutela, penso que a UNITA deu todas as garantias de que vai haver muito mais cuidado nesse tipo de manifestação, e portanto nós, no âmbito do interesse público e daquilo que é a divisa da TV Zimbo, vamos naturalmente, dentro da nossa razoabilidade e bom senso, voltar à estrada. Deixe-me sublinhar que a TV Zimbo nasceu livre e independente há 13 anos e continua como está, portanto não é pelo facto de termos passado por domínio público que haja desconfiança de que nós fazemos parte de um qualquer laboratório para produzir matérias, digamos, contra os interesses da UNITA e contra o interesse público. A Zimbo continua na mesma, a redação continua independente e nós continuamos a ser aquela estação que faz a diferença, que sempre fez a diferença e que vai continuar a acompanhar, digamos, a vida democrática do país. Resolvido o irritante, haverá um especial Zimbo com Adalberto Costa Júnior? Não percebi? Resolvido o irritante, haverá um especial Zimbo com Adalberto Costa Júnior? Não temos essa obrigação, porque é em função, digamos, do interesse e da evolução dos acontecimentos. O Adalberto Costa Júnior, enquanto presidente eleito da UNITA, esteve na primeira grande entrevista após a sua eleição. Foi a TV Zimbo quem o entrevistou durante o 13º Congresso da UNITA. Nós também demos cobertura, inclusive o debate único que houve na televisão angolana foi na TV Zimbo. Portanto, nós não temos qualquer problema em entrevistar, digamos, o líder da UNITA. Sempre que houver interesse público e com a relevância que se impõe, naturalmente que nós estamos disponíveis. Penso que é mais do lado da UNITA do que da nossa parte, porque nós estamos sempre disponíveis. Acho que o grande problema não é, o problema do líder da UNITA é com a televisão pública de Angola, não é com a TV Zimbo. Obrigado. Amigo Carlos Xavier, a atribuir TPA somos todos nós. a atribuir as culpas do não aparecimento nos ecrãs à TPA e não à Zimbo, porque segundo ela a Zimbo tem estado a cumprir com o seu papel. Vamos agora ouvir alguém da parte da TPA, o Neto Júnior. Ficou resolvido a questão desta diferença entre a UNITA e a TPA? Bom, não é que tivesse havido um diferendo entre a TPA e a UNITA, o Partido Político UNITA. O que existiu foi um facto de coação psicológica e física contra jornalistas da televisão pública de Angola, que resultou, consequentemente, na declaração que a TPA fez, tendo dito que deixava de transmitir ou de fazer coberturas às atividades promovidas pelo Partido Político UNITA. O que o encontro fez hoje foi derrubar muros e construir uma ponte de diálogo entre a TPA e este partido em concreto, mas o fundamental aqui é perceber que estão dadas garantias para que se proteja a integridade física e moral dos jornalistas em contexto de cobertura jornalística de atividades promovidas pelo Partido Político UNITA. Esta era a garantia que a TPA gostava de ter dito e a tem, passando, como é evidente, a enviar os seus jornalistas para todas as atividades e percebendo que estes jornalistas sairão dessas atividades com a garantia da sua integridade física e moral. Depois dessa atividade, as causas que levam o cidadão a se manifestar contra a TPA, o que é que vai mudar daqui para frente?
Bem, a TPA é uma empresa pública com responsabilidades constitucionais e a avaliação que faz da sua postura na cobertura de factos políticos, nomeadamente, é positiva, e a alteração que sugere a sua pergunta não é algo que o Conselho de Administração tenha sequer alvitrado. Depois dessa reunião, será que o tempo da antena será... Foram impedidos, e o que as pessoas disseram, entrevistadas por nós, é que a TPA não tem dado tratamento igual aos partidos políticos, privilegia o MPLA. Daí que se fala muito de ordens superiores. Eu gostaria de saber se, de facto, a TPA compreende que isso tem estado a acontecer. Ordens superiores. Bem, o que descreve aqui são percepções de entrevistados vossos, pessoas que sequer o Conselho de Administração da TPA conhece. O que o Conselho de Administração faz, e porque o princípio editorial que norteia as decisões da Direção de Informação são aqueles que estão assentes em critérios objetivos. E o critério objetivo é o critério da noticiabilidade. A TPA tem um noticiário de 1 hora, que é o telejornal, e recebe um conjunto de pedidos para cobertura. Muitas vezes, e esta não é apenas uma preocupação da UNITA, muitas vezes outras entidades que também elas requerem presença da televisão pública de Angola, às vezes não as têm. Não que a TPA não queira estar presente, mas há um critério objetivo de noticiabilidade que norteia decisões da Direção de Informação da TPA, e é este que tem sido adotado nas coberturas feitas pela TPA. Adalberto não é entrevistado por critério editorial ou uma orientação? Como? Adalberto Costa Júnior não é entrevistado na TPA 2 anos depois da sua eleição por critério editorial? Os critérios editoriais são definidos pela Direção de Informação e são esses que têm estado a nortear as decisões feitas pela Televisão Pública de Angola, independente da entidade que esteja em causa. Em relação ao nome que citou, não é facto que não tenha sido entrevistado pela TPA por uma questão relacionada com ordens superiores, que não existem. A TPA, como deve saber, é uma empresa pública e as empresas públicas regem-se por um diploma legal sem que estejam adstritos a uma tutela de ordens que vêm de outras entidades. De agora em diante, o tempo de antena dos partidos políticos serão de igualdade? Sempre foram. Existem relatos de que existe mais tempo de antena do partido no poder do que os partidos da oposição. Mas isto é uma percepção que claramente o senhor está aqui a identificar. Era bom que confrontasse com o tempo de antena e com minuto, com dia, hora, alinhamento. Eu posso convidá-lo a ir à TPA e verificar os alinhamentos da Televisão Pública de Angola, dos seus telejornais, e vai perceber que esta não é mais uma percepção de alguém que queira utilizar os canais de informação, nomeadamente a TPA, para concretizar os seus objetivos políticos. Por que a TPA não cobriu o regresso de José Eduardo dos Santos? Não era um critério editorial. Eu acho que todos vocês aqui são jornalistas e sabem que há um conjunto de regras que definem uma pauta editorial, e este conjunto de regras deve ser obedecido pelos jornalistas. É preciso também que as pessoas atendam ao facto de a TPA ter uma direção de informação, e a direção de informação é legítima e têm autonomia para definir a sua pauta editorial. Já imaginou se o telejornal da TPA fosse feito segundo os critérios apontados por toda a gente na rua e dissesse que é isto ou aquilo que tem de ser feito? É preciso também se atribua. O regresso dos presidentes não é assunto na televisão pública da Angola, é critério editorial. 2 anos fora do país. Quase 15 anos. 2 anos, depois não, o presidente ele governou Angola quase 40 anos, distanciou-se do país durante 2 anos, não vale uma nota de rodapé pelo menos. Mas não vos parece contraditório também que vocês digam que a Televisão Pública de Angola recebe ordens superiores para cobrir determinadas atividades e vocês não permitem que a Televisão Pública de Angola decida por si própria cobrir uma ou outra? É do povo. Como? A televisão é pública. É do povo. E público significa o quê? Que o diretor de informação não tem responsabilidades editoriais e tem de decidir de acordo com aquilo que o povo quer. Mas tem responsabilidades diante do que o povo também espera. O povo queria uma informação. Mas um assunto social merece destaque.
quando o povo se exige. Eu vou fazer um desafio. O noticiário de ontem indica uma única notícia que não seja notícia para substituir por outra. Nós estamos a falar de José Eduardo concretamente. Eu estou a dizer. Não estamos a falar do noticiário de ontem. Estamos a falar Sim, foi ontem, não foi ontem? da chegada, foi anteontem. Foi anteontem. Então, neste dia, indiquem-me uma notícia que não tenha sido notícia, podia ter sido substituída por esta notícia. Questão da relevância, Sr. Administrador. Sim, mas nós temos uma direção de informação que toma as decisões. Mas no jornalismo tem pirâmide. E todo mundo sabe que a tônica dominante foi José Eduardo dos Santos. Se bem que temos... Foi de acordo com o seu critério. Foi de acordo com o seu critério. Se o senhor quer que se respeite o seu critério, por que é que não pode respeitar o critério da TPE? Obrigado. Foi então aqui a entrevista com o responsável presidente da TPA, que diz que a chegada de José Eduardo dos Santos não era motivo de interesse público e que também a entrevista a Adalberto Costa Júnior, também do ponto de vista dele, não é critério prioritário. Nós, com licença, queríamos ter acesso à doutora Weba. Está em direto para a TV Raiar. Já foram aqui dadas as linhas gerais do encontro, mas a nossa audiência pede um pouco mais de detalhes e inclusive indica mesmo a doutora Weba para nos dar esses detalhes. Eu penso que foi um encontro bastante proveitoso. A UNITA reiterou o seu posicionamento, esclareceu que de facto o presidente da UNITA, a voz mais autorizada, já repudiou o que aconteceu e portanto não havia qualquer necessidade de se voltar a fazer um pedido de desculpas específicos, porque de facto o que a UNITA defendia já estava estabelecido e nós fizemos-lo por escrito. E portanto foi-nos solicitado que garantíssemos a segurança de todas as pessoas que participassem nesses atos e pessoas essas que fossem jornalistas de profissão na cobertura dos atos, ao que nós respondemos que esta garantia em primeiro lugar é feita pelo Estado angolano através da Polícia Nacional e portanto tudo iríamos fazer para termos o diálogo e os contactos permanentes com as redações dos órgãos de comunicação social, os seus conselhos de administração, no sentido de assegurar o exercício da profissão de jornalista de modo livre. Nós somos pela liberdade de imprensa, pela liberdade de expressão e, portanto, também não nos sentimos confortáveis quando verificamos que nas nossas atividades pessoas possam efetivamente impedir a liberdade de exercício da profissão dos jornalistas. Muito obrigado. Termina aqui então este nosso direto a partir da sede do Ministério das Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Assim que esteve do outro lado, agradecemos o carinho da sua audiência. Comente, deixe o seu like, partilhe para engrandecer o nosso canal. A TV Raiar, a trabalhar por uma Angola radiante. Manos e manas, sinceramente é muito lamentável mesmo. TPA e TV Zimbo são dois órgãos de comunicação nacional que suportam o MPLA e todo angolano sabe disso. Por isso é que os manifestantes decidiram expulsar a TV Zimbo e a TPA na manifestação da UNITA. Então, bem, manos e manas, eu, angolano nervoso, peço a todo angolano de Cabinda Okunene que fique vigilante, manos e manas. Fique vigilante. Quando a TPA e a TV Zimbo começarem a passar matérias, eventos, manifestações da UNITA na televisão pública de Angola, por favor, manos e manas, apontem quanto tempo de antena terá. Apontem se realmente vai passar, se não estão a cortar as imagens principais, estão ali só a passar o que lhes interessa. Então, manos e manas, quando isso estiver a acontecer, por favor, quando passarem as primeiras imagens da UNITA, isso quer dizer que o efeito é imediato a partir da manhã. Então, quando passarem imagens da UNITA, por favor, manos, espalhem no YouTube, espalhem no Facebook, espalhem no Instagram, para a gente confrontá-los que realmente estão mesmo a cumprir o trabalho de imprensa e não é partidário, mas sim parcial.
Pois é, pessoal, chegamos ao fim, mas não se esqueça, se você gostou deste vídeo, espalhe o mesmo vídeo para a sua rede de WhatsApp, Instagram, Facebook e todos aqueles familiares e amigos que você conhece, para eles